O apóstolo Paulo, é muito interessante ver a visão que ele tem sobre ajudar os irmãos pobres. É uma outra dimensão que nós vimos na teologia paulina. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ajudar os irmãos pobres, ele tem em mente, irmãos, é muito interessante isso. É fantástica a teologia neotestamentária. Eu fico emocionado quando eu falo. Eu me empolgo demais quando eu vejo essas coisas. Mas é interessante notar que o apóstolo Paulo, quando ele ensina os irmãos a ajudarem os irmãos carentes, ele tem por objetivo não somente fazer com que os irmãos carentes encham a barriga. É claro que os irmãos carentes precisam encher a barriga, é claro. É claro. Nós todos precisamos encher a barriga. É uma necessidade que temos. Por isso, aqui em nossa igreja, nós temos esse cuidado. Nós não permitimos que os irmãos aqui da igreja passem fome. Nós não permitimos isso. Nós ficamos atentos para isso. Quando percebemos, quando descobrimos, quando chega até nós uma notícia dizendo que há irmãos passando necessidade material, nós nos mobilizamos. Os diáconos se mobilizam. E então socorremos os irmãos carentes. E lhes damos então auxílio. E lhes damos alimento, de modo que nada lhes falte. Temos essa preocupação. E suprimos suas necessidades, até que suas vidas se normalizem. Nós temos em nossa igreja, isso é segredo, não é para contar para ninguém. Eu vou contar só para vocês aqui, para a internet toda. Nós temos em nossa igreja, nós temos um grupo de líderes. Nosso grupo de líderes tem quantos líderes total? São 12, né? 12 líderes. 12 líderes. Nós temos na nossa igreja, no grupo de líderes, nós temos um projetinho que nós chamamos de porquinho. É o porquinho da liderança. E o que é o porquinho? Não tem nada a ver com palmeirense. Nada a ver com isso. O que é o porquinho? Mensalmente, todos os meses, os 15 líderes da igreja depositam uma quantia em dinheiro no porquinho. É o porquinho do socorro. É o porquinho da ajuda. E cada líder dá ali uma ofertinha mensal para o porquinho. Pode ser R$10, pode ser R$30, pode ser R$100. Todos os líderes, todo mês, colocam ali, enviam ali uma ofertinha para o porquinho. E para que serve o porquinho? O porquinho serve para ajudar irmãos que precisam de alimento. Irmãos da igreja, membros da igreja que carecem de alimento. E então o porquinho está lá. Às vezes o porquinho engorda, é um bom sinal. Se o porquinho está engordando, é sinal que os irmãos estão gordinhos. Às vezes o porquinho emagrece, é um mau sinal. Sinal que os irmãos estão precisando e o dinheiro do porquinho está indo para eles. Nós temos essa preocupação com os irmãos aqui. Os líderes têm, nós não queremos que o dinheiro saia do caixa central da igreja. Queremos que saia desse projetinho. E esse projetinho então tem funcionado todo mês. E os irmãos têm ido lá e têm colocado ali suas moedinhas do porquinho da ajuda financeira. E os irmãos aqui da igreja que sabemos que passam por problemas, que precisam de alimento, que precisam de suprimentos, provisão, são socorridos por meio desse projetinho que nós temos. É um projetinho despretensioso, pequeno, mas todo mês nós depositamos ali a nossa ajuda, para que os irmãos recebam esse socorro. Temos isso aqui, é um projeto da liderança, e a liderança se alegra em fazer isso, e ficamos contentes. Por quê? Porque por meio disso, os nossos queridos aqui da nossa família na redenção, nunca passam fome, nunca passam por necessidade, porque temos essa preocupação. Mas é interessante observar, quando olhamos a teologia do Novo Testamento, é interessante observar que o apóstolo Paulo tem outros objetivos com isso. Veja 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, veja aí o que Paulo diz. 2 Coríntios 9. Ele está comentando acerca de um projeto que ele criou de socorro aos crentes de Jerusalém. Ele levantou uma oferta nas regiões da Macedônia e da Acaia, na Grécia, para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. E veja o que ele diz. Porque o serviço desta assistência, esse projeto de socorro aos pobres de Jerusalém, não só supre a necessidade dos santos. Esse é o objetivo, claro. Mas vejam, além disso, mas também redunda em muitas graças a Deus.
Para o apóstolo Paulo, isso é crucial. Tão importante quanto encher a barriguinha dos crentes carentes é a produção de graças a Deus. Ele prossegue. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Paulo está dizendo, olha, quando vocês ajudam um crente carente, 2 efeitos acontecem. Ele vai falar de um terceiro efeito. Já vamos chegar lá. Mas há 2 efeitos que acontecem quando vocês ajudam um crente faminto, um crente necessitado. 2 efeitos maravilhosos. Primeiro, eles param de passar necessidade. E segundo, o nome de Deus é glorificado. E na mente de Paulo, essas coisas têm o mesmo grau de importância. Tão importante quanto matar a fome de alguém é promover a glória do nome de Deus. E ele termina dizendo, enquanto eles oram a vosso favor, é o terceiro efeito. Se você ajuda o incrédulo, ele faz uma placa dizendo, agradeço a Santo Expedito pela bênção recebida. Quando você ajuda um crente, é diferente. Quando você ajuda um crente, o nome de Deus é glorificado, as suas necessidades são supridas, e eles oram a Deus a nosso favor. São os 3 efeitos da ajuda aos crentes carentes. Por isso Paulo fala, para ajudar a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Porque quando nós ajudamos os domésticos da fé, eles enchem a barriga, graças a Deus por isso, o nome de Deus é glorificado, e os crentes passam a orar por nós.